Legal, boa tarde Curitiba. Hoje, segunda-feira, dia 15 de fevereiro. A você de casa, obrigado pela companhia. Sejam todos bem-vindos. Mais um programa Boa Tarde Curitiba. A você de casa que está fazendo aniversário hoje, parabéns, viu? Acho que a data de aniversário da gente é muito importante. Então, olha, quero desejar a você de casa muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Agora aqui na tela, alguns famosos que também fazem aniversário no mesmo dia que você. A começar, o primeiro deles aí, ó, Carlos Roberto Massa, o Ratinho, ele que nasceu em Águas de Lindóia em 1956 e hoje completa 60 anos, né? Carlos Roberto Massa, o Ratinho, aniversariando hoje. Quem mais? A atriz Silvia Bandeira, atriz que trabalhou muito tempo na Rede Globo, ela que foi casada também com o Jô Soares e ela que completa hoje 66 anos, ok? Deixa eu mostrar para você agora um vídeo que fala de uma dona de casa que ficou revoltada. Ela fazia compras numa loja de calçados em Curitiba e teve a sua bolsa roubada por um indivíduo. Veja as imagens aí junto comigo aí. Francine Souza conseguiu as imagens das câmeras de segurança dentro do estabelecimento que mostram o exato momento em que um rapaz de camiseta azul leva a bolsa dela, que estava sobre o banco. As imagens foram entregues à polícia e a vítima registrou o boletim de ocorrência. Segundo a polícia, uma mulher dava cobertura ao assaltante. O furto aconteceu a 1h30 do sábado, dia 13. E as imagens mostram que o homem fica circulando perto onde a vítima estava, ou melhor, onde a bolsa da vítima estava. Enquanto ela ali assessorava os filhos, que estavam provando os calçados, né? O indivíduo ali se aproveitou do descuido e roubou a bolsa. E ela nas redes sociais ficou indignada, postou ali as imagens e disse, ó, levaram tudo que eu tinha ali, meus documentos, enfim, né? E, bom, o delegado Gil Rocha Tesseroli, lá do 1º Distrito, ele orienta as pessoas a tomarem mais cuidado, principalmente em locais de grande movimentação, que os meliantes procuram isso, né? O descuido. Então, atenção, você de casa, mulher que vai às compras, tenha todo cuidado. A gente vê muito isso em supermercado, né? A pessoa vai lá no supermercado, pega o carrinho de compra, coloca a bolsa ali, né? E vai nas prateleiras, vai escolhendo a mercadoria. Muitas vezes eu já presenciei isso no mercado, né? As mulheres estão lá com a sua bolsa, coloca dentro do carrinho e está ali, escolhendo a mercadoria. É você, né? Já diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. Então tome muito cuidado com a sua bolsa quando você for às compras. O descuidista está aí, pronto para roubar o que é seu. Infelizmente, esse é o país que vivemos, né, gente? Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o advogado, o Dr. Rodrigo Camargo, e ele vai falar de um assunto muito interessante. Você conhece tudo sobre pensão de alimentos? Quem tem direito à pensão de alimentos? Quanto? Quanto que o marido, depois que o lar é destituído, ele tem que pagar de pensão para alimentos? É quanto ele quiser? Ou é quanto a mãe quer? Ou é quanto o juiz determinar? E se a pessoa não pagar? Da cadeia? Quanto tempo? E se ele não puder pagar a pensão, como é que fica? Bom, então daqui a pouquinho o Dr. Rodrigo Camargo vai estar dando para a gente aí várias informações. E você de casa, se tem alguma dúvida e quiser participar com a gente, o telefone está na tela, é o 3240-5940, você pode participar, fazer a sua pergunta ou encaminhar a sua pergunta aqui para a nossa produção. E na palhinha musical de hoje, eu estou recebendo aqui os dois irmãos, né? Eles que são lá de Cerro Azul, a terra da laranja, a dupla sertaneja aqui, o Léo Marques e o Jean, estarão conosco aqui, dando uma palhinha musical. E daqui a pouco, claro, nós vamos também conversar com eles, saber como é que está o clima lá em Cerro Azul. Claro, conhecer um pouco
das músicas e dessa moçada. Bacana, gente? Então vou chamar um breve intervalo comercial e 1 minutinho estamos de volta. Não sai daí. Daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece. Ei, que beleza! Léo Marques e Jean. Léo Marques, né? Isso, Léo Marques. Jean, irmãos? Não errei, né? Irmãos. Seu Azul. Seu Azul. Terra da Laranja. Terra da Laranja. Não sei se continua sendo. Ainda Continua. Hã? Ainda perdeu um pouquinho de espaço, mas ainda, graças a Deus, o pessoal está forte. Eu conheci muito a cidade de vocês na época, eu estudava direito, abandonei, né? Ajudava meu pai. Conhecia muito lá porque ajudava a montar umas petições, a gente vivia lá no fórum, lá. Existia muitas ações lá. Acabei conhecendo a cidade de vocês muita lá. curva para ir, né? Hã? Muita curva na Muita estrada. curva. Mas a estrada agora tá boa, né? Tá boa. Antigamente Ótimo. era terra pura, aquelas, né, Mário? As curvinhas assim. Agora que- asfaltada, agora tá boa. Meu pai tinha um Opala na época. Beleza. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com a dupla. Vamos conhecer um pouco de Cerro Azul. Cadê o pendrive com foto de Cerro Azul? Ah, tá vendo? Tá vendo? Bruno, vem cá buscar umas fotos aqui, ó. Nós vamos conhecer um pouco de Cerro Azul daqui a pouquinho aqui. Entrega pro Bruno, faça favor, Reginaldo. Não querendo me incomodar, meu filho. Por favor. Aí. Beleza, então tá. Gente, o assunto agora é pensão de alimentos. Meu Deus do céu. Não é meu caso. É? Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem? Rodrigo Camargo, advogado especialista em direitos de família. Perfeito. Tem valor certo, doutor? 20%, 10%? Não, na verdade, Mário, explicando um pouco para o pessoal que está em casa como que funciona o pagamento da pensão alimentícia, né? Aquele que precisa de uma verba alimentar, precisa buscar o sustento de alguma forma, ele pode se dirigir até a justiça, pedir que o juiz faça uma análise de cada caso e a partir dali vai fazer uma análise do binômio, possibilidade daquele que vai pagar a pensão Ok. alimentícia, vamos supor num caso hipotético que seja o pai. Então o pai vai ser analisado qual que é a sua capacidade contributiva para fixar o quanto ele pode pagar. E também, normalmente, é a mãe que vai fazer a demonstração de quanto a criança precisa. Quem tem direito a essa pensão de alimentos, doutor? A pensão alimentícia, todo aquele que seja parente, a lei determina que os parentes podem pedir uns para os outros. Normalmente, o parentesco em linha reta é o mais comum. Então, o filho pede para o pai, o pai pode pedir para o seu pai, no caso o avô, ou também o filho pode pedir para os avós Então também. não é só de pai para filho. Não é só de pai para filho. Inclusive, irmãos podem pedir entre si, mas sempre os de grau mais próximo. Existe um... Você falou agora há pouco que não tem um valor fixo. Exatamente. Ele é proporcional à capacidade do pagador. Exatamente. O juiz vai fazer uma análise de cada caso. A lei não especifica nenhum valor fixo e nenhum percentual. Se o pai ele tem um salário fixo, então um percentual sobre esse salário fixo vai ser descontado diretamente da folha de pagamento, ou seja, o empregador vai ter que descontar um percentual. Nós temos alguns parâmetros utilizados na justiça. Todo mundo fala em 1/3 ou 33% do que ganha. Ok. E se não tem um salário fixo? Pois é, aí Para chega... demonstrar. E aí? Exatamente. Aí são algumas complicações que nós temos que resolver dentro do processo judicial. Da mesma forma, vai ser feita uma análise do binômio, necessidade de quem está buscando alimento e capacidade. E vai ser estabelecido um valor fixo. Então, o juiz vai verificar a capacidade daquele pai e vai estabelecer um valor fixo que não será descontado em folha quando não houver esse rendimento e que não vai ser variável conforme o que o pai tem em condições, porque não prestigia o interesse do menor. Então, vai ser tabelado um valor fixo, seja R$100, seja R$500, R$1.000 ou conforme a capacidade de cada uma das partes que está no processo. Doutor Rodrigo, vamos entender um pouco essa pensão de alimentos. Certo. Analisando a palavra em si, pensa-se que é para você suprir as necessidades básicas daquele que está necessitando, Perfeito. do maior para o menor. No caso na separação judicial, isso é para alimentação dos filhos ou é da mãe também?
Pois é, na verdade isso tudo vai depender de como que é essa estrutura familiar. Normalmente o mais comum que nós temos hoje é a pensão dirigida aos filhos. Por quê? Porque eles não têm condições de se manter com a força do seu próprio trabalho. Muitas vezes são menores de idade, não têm nem sequer permissão para trabalhar. Todavia, existem situações atípicas que o juiz pode, analisando no caso concreto, verificar que aquela mãe dedicou-se ao longo de uma vida inteira para aquela família, trabalhando como nós chamamos de forma interna dentro do núcleo familiar, enquanto o esposo, o pai, o marido fazia o trabalho externo. Né? Então, ambos contribuíram para aquela relação. Todavia, apenas um deles, que seria o pai, é que auferia os rendimentos. Então, a mãe também tem a mesma condição de dependente dos filhos. Quem que vai fazer a gestão desses valores recebidos? A mãe normalmente faz a gestão, ela é a representante judicial dos filhos quando entra na justiça. E a mãe vai indicar uma conta que será paga essa pensão mensalmente e ela vai fazer essa gestão no melhor interesse dos filhos, arcando com todas as despesas, sejam elas alimentares, sejam elas de outras vertentes. Se aquele que está pagando ficar sabendo ou de alguma forma poder provar que aquele valor que ele está depositando em juízo para suprir as necessidades básicas da família, está sendo desviado para outros fins. Certo. Infelizmente, essa é uma situação que ocorre e que nós temos que trabalhar dentro do processo judicial. As provas vão determinar. Se houver realmente uma suspeita capaz de ser comprovada, é um direito do pai pedir a fiscalização, porque a lei assim o determina. Então, ele pode entrar, seja com uma revisão de alimentos para verificar uma eventual minoração ou exoneração, se não houver mais aquela necessidade, ou eventualmente de fiscalizar o modo com que está sendo feito esse pagamento, podendo inclusive alterar a modalidade. Nós temos os alimentos in natura e nós temos os alimentos em espécie. Em espécie é o mais comum, tradicional, que nós conhecemos, dinheiro. Os alimentos in natura seria a possibilidade de o pai ou aquele que for pagar a pensão de fazer o pagamento das despesas da criança. Por exemplo, paga a escola, paga a van escolar. Perfeito. E paga plano de saúde, entre outras despesas. Então a pensão de alimentos não compreende somente o alimento, é tudo que for necessário para o bem-estar daquele que está recebendo. Então isso aí não implica necessariamente de o pagamento ter que ser em dinheiro. Não Ele necessariamente. pode, digamos lá, fazer o rancho do mês para a família? Sim, é possível. Pode, doutor? Como parte do valor que ele tem que pagar? Sim, é possível, embora seja mais incomum. Não é tão corriqueiro no nosso dia a dia o pagamento in natura. O que nós vemos na grande maioria dos processos judiciais são o pagamento dos alimentos em espécie. Realmente é um valor e quem faz essa gestão é a mãe. Em situações atípicas, o pai pode inclusive oferecer esses alimentos de modo a prestigiar o que há de melhor para o seu filho, especialmente se ele verificar que existe algum tipo de desvio dessa verba alimentar. Bom, determinado período passou-se e uma das partes viu, opa, aquela pessoa está recebendo mais, teve um aumento de salário, está em uma melhor situação, eu acho que mereço mais. Quero um aumento nessa pensão de alimentos, não para mim, para os nossos filhos. Perfeito. Claro, né? Não é para mim, eu sou mãe apenas, mas para os nossos rebentos, né? Perfeito. Afinal, fizemos juntos, né? Temos que partilhar Temos juntos, que partilhar. Né? É possível isso, doutor? É comum possível, acontecer? Sim. É possível e é bastante comum, sim. Porque, na verdade, a legislação ela determina o seguinte: sempre que nós fizermos a análise do binômio, necessidade daquele que está buscando a verba alimentar e a possibilidade daquele que vai pagar essa pensão alimentícia. Toda vez que houver algum tipo de alteração, ou daquele que vai pagar, ele está recebendo mais, tem mais condições, os recursos são mais abundantes, ou daquele que vai receber, por algum motivo ele está precisando de uma verba superior àquela que ele recebia anteriormente, ele tem legitimidade para poder se socorrer na justiça novamente e pedir uma revisão daquela verba, devendo sempre comprovar ao juiz toda essa alteração e aí sim vai saber se vai ter o direito ou não reconhecido pela justiça. Bacana. Gente, nós estamos recebendo hoje aqui o doutor Rodrigo Camargo, ele é especialista em direito de família e durante o programa, se você quiser, fique à vontade, você pode encaminhar sua pergunta sobre este assunto, ok? Vocês não são casados aí? Não? Tá tudo beleza? Dá pensão de alimentos, hein, moçada? Pega, Pega, hein? E da cadeia, né, doutor? Na cadeia. Da cadeia. O inadimplemento da cadeia. Da cadeia. Eu acho que é uma das leis mais rígidas que tem em termos de carceragem.
Exatamente. Hoje, em matéria civil, é a única matéria que permite a prisão, né? Em matéria civil, não a matéria criminal. Em matéria civil, anteriormente nós tínhamos a prisão do devedor, do depositário infiel. Hoje nós só temos a matéria alimentar. Não pagou, realmente, da cadeia. Certo. Bom, eu tenho uma série de perguntas ainda para fazer para o Dr. Rodrigo. Mas nós vamos ouvir uma música desse pessoal que veio de longe aí. Trouxeram laranja ou não? Agora não tá na Ô, época. Mário, agora. cadê laranja, mano? Não é? Qual é a época da laranja? Meio de junho, né? O Mário já, o que tinha lá, o Mário já pegou tudo lá. Já pegou? Já. Tem que tomar uma geada antes, né? É. Não sei se costuma gear lá para Cerro Azul. Agora tá muito quente, ultimamente. É, né? A cidade tá bem quente. Como é que vocês começaram na música, moçada? Eu, particularmente, comecei lá em 2006, mas É. desde pequeno eu já tinha um gosto pela música. Lá em Cerro Azul tinha, antigamente tinha o showmício, né? Vocês lembram? Né? Showmício, que acabou, né? Acabou. Então, naquela época eu ia no showmício com a família, eu era pequenininho. Ele é bem mais pequeno que eu, né? Uma diferença de 5 anos. Né? Quem é caçula? Você é o caçula? Isso, é o último raspo do tacho, não diz lá no interior, lá, raspo do tacho. Então eu chegava no showmício, tinha um show lá e tal, eu ficava, nossa, Fascinado. Eu quero fascinado, fazer né? isso aí. Eu ficava, eu brincava, mas nem sabia tocar violão, nada. E aquilo foi crescendo cada vez mais o gosto pela música, né? Até que um dia, quando eu entrei no colegial, tal, tinha alguns amigos que tocavam violão, e eu sempre me emprestava o violão dele, ó, pra cá, tal. Um dia ele me passou uma musiquinha, levei de manhã até meio-dia pra aprender uma música. Daí dali, um dia em diante, nossa, Legal, fiquei, é isso. nossa, eu Vocês consigo. compõem ou não? Tem Compõe. algumas letrinhas. Quem que gosta de compor? Ele é mais, ele tem mais. Na verdade, nós dois, né? Mas ele tem Depende umas- da inspiração de cada um. Ele é mais inspirado, assim. Tem hora que dá uma. Agora a gente tá trabalhando nosso primeiro EP, nosso primeiro trabalho, né? Bacana. Que logo Já tá, vamos tá pronto aí. um Quem trabalho que é a fonte autoral. de inspiração de vocês aí? Esses grandes cantores já. Ah, isso aí eu sou particularmente. Eu sou muito assim, admiro demais o trabalho do Bruno Marrone, gosto mais de Bruno Jardim Marrone. Jackson. Então tem a E referência. dos mais assim. antigos lá? Dos Tem mais Chitãozinho sertanejo mais, Chororó, né? mais Aí não tem- tradicional, assim. não tem como, né? Chitãozinho Chororó, tinha um Garry Pardinho mesmo, né? que Lá de trás, pelo menos pra nossa região do interior, tocava muito esse estilo. Né? Sertanejo Tudo raiz, né? novo, Mas- Então puxa uma moto lá pra nós lá. Vamos lá, vamos ver. Vamos fazer então, pega um Fá maior pra nós. Porque geralmente a gente vai tocar nos barzinhos, o pessoal, ô, toca aquela moto. Toca lá. Do outro lado da cidade. Então segura a parceria. Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Simbora, parceiro. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. De Cerro Azul para o mundo. Gostou dessa, hein? Bom, hein? Léo Marques e Jean. Quem sabe um dia, né, se Deus quiser. É Léo... É Léo? Léo. Léo de Leonardo? Léo. 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 O teu nome é Léo. Léo. Teu pai tava com preguiça no dia. Fácil de decorar, lembrar. Léo. Né? É que somos 5 irmãos. Daí eu falei, opa, esse vai ser 5? Léo, mais fácil de Tem decorar. os gêmeos ainda. né? Quem é o caçula? Você é o Eu sou caçula? caçula. Depois de você que vem quem? Daí vem eu, Você? daí Tem dois irmãos gêmeos. Como é que é o nome dos dois? O Marcos e Laerte. Marcos e Laerte. Deu o mais velho que é o João. 5 homens. Só homem. Nenhuma mulher na família. Coitada da mãe se vê louco. Laranja não falta, ó, todo mundo pra plantar. Coitada da mãe que se vê louco. Né? Que beleza. Doutor Rodrigo, conhece o Azul, doutor Rodrigo? Não estive em Cerro Azul, não tive essa oportunidade, mas fiquei curioso pela Terra da Laranja. Terra da Laranja. É, Lá tem a tradicional festa. fazer o festa compromisso da de ir lá laranja conhecer, legal, bacana. Tem uma festa, não tem? Tem, a festa laranja. Festa laranja. Quando que acontece? É em junho. Junho, né? Bacana. Vamos voltar aqui a conversa aqui com o doutor Rodrigo Camargo, advogado. Doutor, e se a mãe, de posse das crianças, recebendo a pensão, resolver levar alguém para dentro de casa? Um companheiro,
namorado, casar de novo, como é que fica a situação? Cessa a pensão? Não. Não. Não, de forma alguma. Na verdade, a legislação ela prevê que existe a cessação da pensão quando o credor da pensão, nesse caso seriam as crianças, vem a convolar novas núpcias, faz um novo casamento. A mãe, ela é representante das crianças, então o casamento dela não implica em cessação do direito dos filhos de receber. É uma situação de briga danada, né? O camarada pensa, eu estou pagando e já tem outro mamão lá dentro, hein? Existem essas discussões judiciais. Meu Deus do céu, hein? Mas judicialmente não há um motivo. Então a diz lei o seguinte, não autoriza. Não cessa o direito. Nem o pai fazendo um novo casamento, convolando novas núpcias, nem a mãe. O direito é sempre da criança. A mãe, então, somente representa a criança naquele recebimento. Mas nesse caso fica mais difícil ainda para provar o uso do dinheiro, não fica? Eu entendo que sim, mas tudo vai depender do caso a caso, porque dentro do processo nós precisamos de provas. Isso, hein, doutor? Muito difícil a situação, hein? Exatamente. Muito difícil. Até que idade o filho ou os filhos têm direito a essa pensão? A lei é omissa nesse ponto também, para você que está em casa poder entender como é que funciona, qual que é o limite. A lei não coloca um limite legal, né? Então, quem tem que resolver essa questão é a jurisprudência e a doutrina. E o que nós temos hoje de entendimento dos tribunais pátrios é que deve-se encerrar essa pensão até os 24 anos. Até os 24 anos deve haver uma extensão do pagamento dessa pensão. O objetivo disso é para prestigiar e possibilitar a educação dos filhos, inclusive em nível superior. Situações atípicas que você precisa superar a barreira dos 24 para estudar, desde que haja uma comprovação, haverá uma permanência. Mas, via de regra, 24 seria o limite. Filhos fora do casamento têm direito à pensão de alimentos? Sim, sem sombra de dúvidas. A legislação ela não faz qualquer distinção entre filhos, né? Tanto é verdade que todos os filhos, havidos ou não do casamento, terão direito a essa pensão alimentícia e essa pensão deve ser igual para todos os filhos. Ou seja, não posso prestigiar um filho em detrimento do outro. Devo fazer de forma equânime, igualitária. Bom, vamos jogar mais lenha nessa fogueira, né? Vamos supor que um cidadão trabalhava como... Essa profissão não existe mais, que é o caixeiro viajante, né? Caixeiro viajante. Que é o vendedor autônomo, aquele que percorre o Brasil todo, né? Viajando lá, né? Vocês conhecem isso, né? Ou o caminhoneiro, né? Certo. Ele tem uma família aqui em Curitiba, mas ele teve outras famílias por onde ele passou. Certo. Essas famílias têm direito à pensão de alimentos, doutor? Sim. Na verdade, eu não diria as famílias. Nós teríamos que fazer uma análise. Os filhos, sem sombra de dúvidas. Não havendo filhos. Sem a existência de filhos. Sem existência. Mas a outra é ruim de dizer, né? A outra esposa certo. ou a outra mulher certo. comprovou que eles viviam, no mínimo, 3, 4 anos juntos. Certo. E ela não sabia da existência de uma matriz. Perfeito. Ela tem direito a essa pensão de alimentos, doutor? Essa questão demonstra boa-fé da parte dela. Novamente, a gente vai se socorrer no processo judicial através da dependência econômica. Então, se ela comprovar que a família dela, aquele pequeno núcleo familiar dela, era mantido por aquele caixeiro viajante... Existindo ou não filhos. Exatamente, independente da existência de filhos. Porque da mesma forma que a esposa... ela tem direito a uma pensão alimentícia, lembrando que é uma verba temporária e excepcional. Assim também, esta outra parceira terá direito à pensão alimentícia, desde que comprove esse critério de dependência econômica e impossibilidade para o casamento. Porque houve uma mudança, ou está tendo uma mudança na Constituição, que ela aperta mais essa questão da desobrigação do marido com relação à esposa na separação. Perfeito. Existe isso, doutor? Por exemplo, a pensão para a esposa, não havendo filhos. Como é que é essa desobrigação aí? Na verdade, não é uma questão de desobrigação, é uma questão de reconhecimento do que a Constituição já vem trazendo desde... Não é nada de novo. Não é nada de mas novo, veio à mas tona isso, né? É uma maturidade da nossa legislação e da aplicação disso, porque a lei ela é estanque, ela foi feita num período. Só que hoje nós temos uma realidade que a mulher ascendeu ao mercado de trabalho, a mulher tem condições de concorrer com os homens,
no mercado de trabalho, conseguem prover o seu próprio sustento, têm estudo, têm experiência profissional, então elas conseguem hoje, em pé de igualdade, manter uma família. Hoje nós temos muitas famílias que são mantidas somente por mulheres, ou que mesmo havendo o pai, o esposo dentro de casa, ele exerce o papel que num momento passado foi relegado para a mulher, hoje ele exerce esse papel sem trabalhar externo e a esposa acaba provendo a família. Então hoje nós temos um pé de igualdade. Mas essa desobrigação, mesmo o casamento sendo em regime de comunhão universal de bens? Certo. Na verdade, eu acho que eu estou entendendo aonde você quer chegar. Eu quero chegar naquela pessoa que a gente está vendo muito aí, que é aquela casamento por interesse. Entendi, perfeitamente. Na verdade, existem inúmeras regras da questão patrimonial do regime de bens. Por quanto tempo marido ou mulher tem que sustentar a outra parte, não havendo filhos? Pois é, não existe essa regra. Novamente, nós teremos que analisar o critério econômico, a realidade daquela família e a capacidade daquela ex-cônjuge, ex-convivente de prover o seu sustento. E aí vai ser feita uma discussão judicial. E daí nós temos decisões para todos os lados e tudo vai depender da interpretação judicial e das provas daquele caso concreto. Mas não existe uma regra. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos e pode ser até de forma vitalícia. E a questão dos bens? Certo. Como é que fica a separação de bens do casal? Digamos que o marido, não vamos sair do marido. A esposa, digamos que o cara casou bem, né? Certo. Ele não tinha nada, mas casou com uma esposa que estava bem. Tinha a sua casa, seu apartamento, chacrinha, casou, tal. Separaram-se. Esse cidadão é um homem de sorte? Ele vai ter direito a esse patrimônio aqui? Eles tendo casado em regime universal, comunhão de bens? Isso, essa é uma questão que é muito importante responder para o público. O regime de bens é que vai estabelecer a divisão patrimonial em caso de dissolução dessa união. O regime da comunhão universal de bens, ele pressupõe que quando você inicia essa sociedade matrimonial, você vai entrar com todo o patrimônio que você tem e a sua esposa vai entrar com todo o patrimônio que ela tem. E aí, se houver uma eventual desunião, vai ser levado isso a conhecimento da justiça e vai ser partilhado 50% para cada um. Existem algumas regras específicas, mas de modo geral, essa é a forma que nós temos da comunhão universal de bens. Então, se ele casou, no seu exemplo, com essa esposa que estava bem estabelecida e de livre e espontânea vontade decidiram convolar essas núpcias, elegendo o regime da comunhão universal, sim, ele terá direito a essa parcela de patrimônio que ela trouxe para o casamento. Vai ter uma sorte dessa, hein? Que beleza, hein? São as regras. Existem outros regimes, existem outros. Né? Exatamente. É lei. Bom, isso aí muitas vezes tem aquele lado do casamento por interesse. Certo. A justiça tenta salvaguardar ou ela não quer entrar nesse mérito aí, doutor? O objetivo do legislador é interferir o mínimo possível na vida particular. Né? Então, nós temos essa liberdade de estabelecer os regimes que melhor nos interessem. Tanto o noivo, né, que está para convolar as núpcias, como a noiva. Então, eles em conjunto vão estabelecer esse regime. A lei, ela coloca algumas vedações, como, por exemplo, aos menores de 16 anos, né, a obrigação de casar no regime da separação total de bens, ou seja, eu não partilho bem nem do homem, nem da mulher. O que é meu, o que é seu, em caso de desunião. E também hoje, para evitar o que o pessoal chama de golpe do baú, vamos dizer assim, a lei interfere naquele cidadão que hoje tem 70 anos ou mais. Aí sim ele tem essa obrigação de escolher forçadamente, vamos colocar assim, o regime da separação. Ele não tem a opção de escolher um outro regime. Casamento por amor. Exatamente. Ali o casamento é por amor. Tá certo. Vale lembrar, Mário, só para ficar bem claro para o pessoal de casa, o regime de bens ele não está diretamente conectado ao direito a uma pensão. Né? Então, independente do regime de bens, eu tenho direito a buscar... Partilha de bens é uma coisa, pensão Perfeito. É outra. Exatamente. Então, numa separação, muito claro. sempre é obrigado o mais fraco
ser salvaguardado pelo mais forte. Eu não diria o mais fraco, mas aquele que necessita, necessita. E que houve uma dependência econômica durante aquela união, sim, ele tem o direito de pleitear isso judicialmente e comprovar os critérios que a lei determina. Se a esposa ou o marido trabalha, tem o seu sustento, um ou outro pode alegar essa desobrigação desse pagamento de pensão? Sim, o pagamento de pensão, a parte que entende ser necessitada, ela vai ir até a justiça, vai dar início a um processo judicial e vai expor as suas razões ao juiz. O juiz vai chamar essa pessoa que está sendo convidada, vamos dizer assim, a entrar no processo para apresentar a sua defesa. Vai ser marcada uma data de uma audiência e você vai ter o prazo de apresentar a sua defesa. E essa defesa pode desconstituir a tese inicial, ou seja, ela pode fazer o pedido dizendo que precisava de uma pensão alimentícia e o esposo vai vir com, o ex-esposo nesse caso, vai vir com a comprovação, as provas de que não, ela não precisa, de que ela tem rendimentos e capacidade de manter a sua necessidade com a força do seu próprio trabalho. Bom, tem outras tantas perguntas aqui para fazer para o doutor Rodrigo, mas antes nós vamos continuar conversando. Intervalo comercial? Então vamos para o intervalo ouvindo uma canção, moçada? Fazer um trechinho da nossa música, depois a gente faz ela. Na música. A culpa é sua, depois a gente faz ela completinha. Essa que vai ser o EPzinho, é isso? Isso, pode ser? Vamos lá. Assim, então. Hoje eu parei um pouco pra lembrar de nós. Me veio a impressão de ouvir a sua voz, falando coisas que eu queria ouvir. Mas nada que eu faça me faz esquecer daqueles momentos que eu vivi com você. De prazer, um copo de uísque forte sobre a mesa, me fazendo lembrar com tanta tristeza de não ter você. Se estou sofrendo, a culpa é toda sua. Se estou vivendo nos bares da rua, eu já bebi demais e essa solidão que não me deixa em paz. Se estou bebendo, a culpa não é você. De amor morrendo, tentando esquecer. Eu já sofri demais e essa solidão que não me deixa em paz, e não me deixa em paz. Um copo de uísque forte sobre a mesa, me fazendo lembrar com tanta tristeza de não ter você. Se estou sofrendo, a culpa é toda sua. Se estou vivendo nos bares da rua, eu já bebi demais e essa solidão que não me deixa em paz. Se estou bebendo, a culpa não é você. De amor morrendo, tentando esquecer. Eu já sofri demais e essa solidão que não me deixa em paz, e não me deixa em paz. Tá certo. Bom, o pessoal tava me contando que a pensão tá em dia, né? Já pensou, hein, cara? Meu Deus do céu, hein? Complicado, né? Complicado, hein, cara? Conhece alguém assim lá na terra de vocês lá? Sempre tem, ó. Sempre tem, né? Sempre tem. Legal. Negócio de crescimento do doutor ali, muito caboclo lá agora. Opa, vai tá ter que dentro, puxar né? a enxada mais um pouco agora, né? Legal. Vocês acham que o Brasil é um país sertanejo, moçada? A gente vê tanta influência musical, tantos estilos. Eu acho que... Mas na opinião de vocês, a música sertaneja ainda é a que domina no Brasil? Na minha opinião, eu ainda acho que sim, de uma certa forma, né? Aí varia de várias regiões também, né? Tem umas regiões com um estilo um pouco mais forte, outra menos, né? Então, mas você ainda veja que que vê... um não deixa o irmão falar, tá vendo? Eu não sei se o irmão é tímido, eu sei que só um que fala. É o mais velho que fala ou não? Porta-voz, isso aí. Porta-voz? Legal. Nós falamos junto também. Bacana. Vocês usam as redes sociais para divulgar? Temos Facebook. É? Facebook. Como é que é o Facebook da dupla? É Léo Marques Jean com KS, camudo.com. Põe o nome da dupla lá, por favor, Fábio, na tela. Léo Marques. Não, pera. Como é que se escreve aqui? Léo Marques, né? Marques com KS. Marques com KS, Camudo, né? Camudo. Léo Marques e Jean. Isso. Telefone de contato, moçada.
8525-1079. Ah, Vou repetir, 8525-1079. E tem mais outro número também, tem 2, né, na verdade. 8485-6178. tá aí na tela aí. Ó. Pronto, anote. Vocês estão cantando lá na região de vocês? Como é que está acontecendo? Graças a Deus. Há quanto tempo já que os irmãos estão cantando juntos aí? Desde 2011 já. 2011, A gente 3, prestou 4 a anos primeira já. festa laranja lá, daí, graças a Deus, as portas abriu. E está acontecendo? Tá bacana? Tá, devagarzinho já, tá indo. já tocamos várias vezes aqui tá- em Curitiba já. Tipo, mais na região também, né? Tipo, Itapiruçu, Rio Eu Branco. posso perguntar se vocês continuam na lida? Pode perguntar, mas hoje a gente não tá... Respondendo já, né? Não estão respondendo? Já... Hã? Não, Não hoje estão trabalho. ainda plantando lá? Não mais. Não, agora hoje tão- não. Abandonaram A a... cidade de Cerro Azul agora. É? Que é muito complicado a vida no interior, né? É. Pra você... Tem que trabalhar muito pra você fazer render, né? Então, hoje em dia, depende, tá dando mais lucro você trabalhar empregado, praticamente, né? É, né? A região hoje em dia tá certo. complicado. Doutor, uma pergunta aqui. Como é que o cidadão... Você falou nesse programa que o não pagamento da cadeia. Quem que dispara esse gatilho pro que não pagou e preso? Na verdade, quem é a parte do processo judicial é o credor de alimentos, que tem aquela verba inadimplida, numa parte, e na outra parte é o devedor de alimentos. Porque ele tem que pagar todo mês, né? Tem que pagar todo mês. Todo mês. Ele não pagou um mês, não pagou 2 meses, o credor pode entrar. Quem que é o credor? É a criança. Só que a criança, ela é incapaz. Ela não está preparada para se representar no processo judicial. Então, a mãe, ela entra no polo ativo representando a criança. Então, é a criança que dá o gatilho, representado pela mãe. Mas esse pedido, ele é judicial? Ele é judicial. A prisão civil sempre tem que ser decretada por um juiz de direito, da área de família. Então, havendo a decisão judicial que fixou um valor, um percentual, fixou uma verba alimentar, transcorrido o curso para o pagamento normal da verba... Entre o pedido, porque nós estamos pensando numa família que está passando fome. Certo. Né? Vamos pensar aí que a pessoa, tanto mãe e filhos, dependam totalmente dessa verba aí. Certo. Estão passando fome. O cidadão não pagou lá um mês. Nessa vacância ali, o que acontece? Pois é, o pedido judicial, ele é distribuído e a sentença judicial vai fixar um valor. Porém, essa sentença judicial, ela está muito distante do início do processo. Então, é possível fazer um pedido liminar, ou seja, já no início do processo, antes mesmo de chamar a outra parte para apresentar sua defesa ou ir para uma audiência, o juiz já pode fixar um valor com base naquelas informações preliminares que ele tem daquele processo. Paga de imediato. Paga de imediato, perfeitamente. Quantos dias, quantas horas a pessoa tem que já fazer o depósito ou pagar? Na verdade, essa é uma decisão, é uma resposta muito difícil de ser dada, porque cada caso tem uma realidade. Tudo vai depender da pauta do juízo, como que está a quantidade de processos que entram e que estão aguardando o julgamento, a disponibilidade do juízo e, enfim, de todo o aparelhamento do Poder Judiciário. Porém, em Curitiba, as coisas funcionam, ao meu ver, de um modo muito bom. Nosso Poder Judiciário, em matéria de família, está funcionando bem, ao menos nesta matéria de alimentos. Mas a pessoa vai receber o oficial de justiça com... Eu diria que entre 10 e 15 dias é razoável que você tenha essa obrigação já inteiramente fixada com a comunicação ao devedor. Então ele primeiro recebe uma comunicação que tem que pagar a dívida. Tudo também dependerá se ele tem um trabalho fixo, quem recebe a comunicação não é ele, mas sim o empregador dele. Ah, o empregador. Exatamente. O empregador tem a obrigação de descontar da folha dele e pagar diretamente para a conta indicada no processo. Em que casos que o cidadão aqui é preso? O tempo que ele pode ficar quando? preso? A partir de que momento que ele é preso? Porque eu estou vendo que tem todo um trâmite legal aqui, né? Exatamente. Existe a fixação liminar e existe a sentença. Tanto na liminar quanto na sentença, constitui-se uma obrigação alimentar. A partir do momento que existe a intimação deste devedor de que ele tem que cumprir aquilo na data tal, uma vez vencido, a mãe já pode requerer ao juiz que faça a execução dessa verba, seja da verba liminar, seja da verba por sentença. Digamos que o cara é complicado, não pagou. Certo. Não pagou, a danada não merecia, não pagou. Ok. Recebeu a intimação, tá preso.
Quanto tempo ele vai ficar preso? Para esclarecer essa intimação, o devedor tem o prazo de 3 dias para fazer o pagamento ou justificar por que ele não pode fazer o pagamento. Então tem a possibilidade de justificar. Existe a possibilidade. Estou desempregado. Exatamente. Mas o desemprego, ele não é motivo suficiente para o não pagamento. Ah, tem isso, é. Exatamente. O camarada diz, estou desempregado, não tenho como pagar. Exatamente. Não libera ele de uma cadeia. Porque eventualmente ele tem patrimônio, eventualmente ele tem um aluguel, ele tem uma outra fonte de renda. Então tudo tem que ser submetido ao juiz. Uma vez que o juiz negou aquela justificação, negou aquela justificativa, ou eventualmente ele não ofereceu, transcorreu o lapso de 3 dias após a notificação pelo oficial de justiça, aí sim o juiz vai emitir um mandado de prisão. Com esse mandado de prisão, ele vai ser recolhido. Encontrado, doutor. O oficial de justiça bateu 1, 2, 3, não encontrou. Existem várias formas de nós fazermos essa citação. Essa citação, via de regra, é feita por oficial de justiça, vai até lá e verifica. Se o oficial de justiça verificar que existem indícios de ocultação... O cara pode, né? Opa, oficial de justiça... Vou me esconder, não vou aparecer. Havendo indícios de ocultação, o oficial de justiça pode fazer a citação por hora certa. Né? Ou seja, ele vai deixar avisado ou para algum familiar ou algum vizinho que ele verificou que existem indícios de ocultação e ele que vai voltar amanhã ou numa outra data marcada, dia e hora marcada, e vai entregar a citação a quem tiver ali para receber. É uma das possibilidades. Se a pessoa fugiu e aí o oficial não tem mais como ver isso, aí existem outras formas de buscar. Seja buscar ofícios para verificar qual que é o eventual endereço e, em última hipótese, até a citação por edital. Muito bem. O não pagamento da pensão, ela está vinculada a o pai ou a mãe não poder ver os filhos? Não, em absoluto. Esse é um ponto muito importante, até que eu gostaria de chamar a atenção a todos os telespectadores aqui que estão nos assistindo, seja pelo pai, seja pela mãe, porque a visita, a convivência daquele que sai de casa com os filhos, ele é um direito do filho e um dever do pai. É o que nós chamamos de um direito-dever, né? Então, ou seja, seria inclusive um ilícito civil o pai deixar de ver essa criança, ele estaria cometendo o abandono afetivo que nós chamamos e pode ser chamado a responder por isso. Então, o pai tem que ver a criança. Se houver resistência por parte da mãe, ele tem que levar isso ao conhecimento da justiça para pedir soluções. O doutor pode me falar com mais propriedade, porque eu acredito que deva ser usado como moeda de troca entre muitos casais num litígio, né? Se não pagou, não vê, fica aquele joguete, não fica? Infelizmente, essa é uma realidade que nós vemos em muitos processos judiciais, mas é uma realidade irregular, né? A mãe, a genitora, ela não tem esta prerrogativa de afastar a criança, muito pelo contrário, ela deveria incentivar que o pai participasse da vida dessa criança, independentemente do adimplemento daquela pensão, mesmo que esteja atrasado, mesmo que não tenha sido pago, ainda assim o pai tem o dever de ver a criança e a criança tem o direito de conviver com o seu pai. E se esse pai perde o emprego, doutor Rodrigo, como é que fica a situação? Ele tem que avisar de imediato ao juiz, olha, perdi emprego, não tenho como bancar os próximos meses, posso acumular? O que você falaria a respeito? O que diz a lei? Sim, ele tem que avisar de imediato, porque uma vez que ele perca o emprego, isso implica em uma alteração do binômio necessidade, possibilidade. A possibilidade, os recursos daquele pai reduziram. Uma vez que reduziram, ele está legitimado a trazer essa novidade à justiça e pedir a revisão daquela verba. Para quê? Para minorar aquele valor, jamais excluir, porque como nós conversamos, o fato de perder o emprego não implica em cessação do dever de pagar aquela pensão alimentícia, mas pode implicar sim numa redução, se realmente houve essa redução da sua capacidade contributiva. E tem que avisar o juiz, sempre tem que avisar, porque a decisão judicial, ela não se exonera, se não por ordem judicial. Tem uma última pergunta aqui, mas o doutor vai responder daqui a pouquinho. Se esse pai vier a falecer, quem é que é obrigado a manter essa família? Será que os avós paternos, maternos? Como é que fica a situação? Mas nós vamos ouvir música. Vamos lá, moçada. Canta um. Você falou que gostava muito do... Pois não, desculpa, pode falar. Pode falar, fica à vontade. Não, fala você. Já sei até qual você vai pedir. Do Bruno Marrone. Isso, você falou que gosta do Bruno Marrone. Essa mesmo vai sair. Essa mesmo vai sair. Você é parecida, né? Aí, ó. Nariz, não é parecido com o Marrone, né? Não posso ficar meio de lado. Aí, ó. Então, lembra, não lembra? Legal. Essa moda que a gente vai fazer meu agora... apelido é Marrone, né, cara? É? Chama ele de Marrone. Teu apelido é Marrone, cara.
Essa moda a gente vai fazer agora, onde a gente vai tocar nos barzinhos, o pessoal, toca lá Vida Vazia, então vamos fazer Vida Vazia então. Vamos lá. Simbora, parceiro. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida. Vida vazia, saudade sua. Um dia nublado, um vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida. Vida vazia, saudade sua. Um dia nublado, um vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono, eu não aguento. Legal, tá aí. Léo Marques e Jean, de Cerro Azul para o Mundo. O telefone de contato é o 41 na tela, 8525-1079, para você contratar para shows. Doutor Rodrigo, como é que fica então essa situação? Faleceu lá o que pagava a pensão, o pai ou a esposa, visto que você já falou no início do programa que tanto o pai ou a mãe pode ser o que pague a pensão, né? Certo. Como é que fica a situação? O primeiro ponto teria que fazer uma análise se existe algum tipo de benefício previdenciário. Se esse pai tinha algum tipo de vinculação ao órgão previdenciário, pode existir um benefício pelo falecimento dele, uma pensão que vai ser paga aos seus dependentes. Mas, fora do direito previdenciário, dentro do direito familiar, essa pensão também pode ser arcada, como nós falamos anteriormente, pelos avós. E, normalmente, é aí a solução que a gente vai acabar buscando. Lembro sempre que é sempre válido tentar buscar essa solução consensualmente. Não precisa necessariamente mover uma ação judicial. Pode haver uma conversa com esses avós, explicar essa necessidade e tentar uma solução amigável. Em não sendo o caso de haver uma solução amigável, aí sim os avós podem ser chamados judicialmente e compelidos pelo juiz a fazer o pagamento no lugar desse pai que veio a falecer. Eu tenho que pensar que tudo isso é em prol das crianças. Das crianças, dos filhos. Perfeito. Dos filhos. Interessante, muito bons esclarecimentos. Espero que o doutor esteja conosco na próxima semana para continuar tirando dúvidas que a área do direito de família tem um cabedal de informações, né, doutor? Sem sombra de dúvidas. Doutor Rodrigo Camargo, qual é o contato para as pessoas que queiram falar contigo, tirar alguma dúvida? Vou passar o telefone do escritório. Sim, o telefone do escritório, horário comercial, é o 3524-9094. Também posso deixar um e-mail? Sim, claro. Eventualmente, tiver alguma dúvida, eu sempre respondo os meus e-mails. rodrigo@cradvogados.com. Doutor, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Até a próxima semana
Espero que você aceite nosso convite de estar aqui conosco. Será um prazer. Tá bom? Eu que agradeço. Moçada Cerro Azul, volta hoje para a terrinha? Voltar hoje para nossa Hã? terra. Quantos quilômetros dá Cerro Azul até aqui? 50? Dá De mais? Rio Branco até Serra Azul dá uns Até, 50, não, né, até Mário? Rio Branco dá 50 quilômetros, né? Daqui- Acho que total dá uns 90 aí. 90 tudo. alguma Tem primeiro Rio Branco, né? Depois Cerro Só lembrando, Azul. queria aproveitar o espaço, se eu posso divulgar Vai aqui. lá, vai lá. Dia 27, né, Mário? Dia 27 vai ter o evento da entrega do troféu imprensa. Perfeito. Forma reconhecida, vão ser homenageados lá. Vale do Ribeira, né? Valo O Ribeira. destaque artista do Vale Ribeira. E vai ter Bacana. outras atrações, desfile de modelo e eu tento mais. Esse parceiro Mário, obrigado. E queria também agradecer o pessoal do Cerro Azul, estão tudo acompanhando pela internet lá. Bacana, legal. Já divulguemos lá, galera, estão tudo pela internet lá. Quem que é o prefeito hoje lá de Cerro O Azul? Claudinei Brás. Como é que é? Claudinei Brás. Claudinei Brás. Isso, ele também deu uma força pra nós lá, pra gente poder estar aqui hoje. Abração. Toda a galera da prefeitura. Eu queria agradecer também o nosso parceiro, digo amigo, né, pessoal? É o Bill Adriano, que ajudou nós no Inovação do nosso patrocínio primeiro EP, do né? nosso primeiro EP. Quando é que sai? Tá, Logo, tá- logo. Tá no forno? Tá no forno Tá no já. forno, já. Só alguns Legal. detalhezinhos ali. Alguns Bacana. detalhes. Já tá Logo, Legal. logo tá pra galera conhecer um Quase pouco o aí, nosso trabalho. Moçada, sucesso, viu? Muito bom, viu? Obrigado. Muito bom o Obrigado, trabalho de obrigado. vocês, bem afinadinho aí. Agradecer ao Deger também, né? O Deger Bueno. Todo o pessoal que tá aqui. Pronto. Trouxa nós. Tá aqui. Sessão de abraço, dado, beleza? Fechado. Então tá bom. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Encerrando o programa aí com os meninos de Cerro Azul, Léo Marques e Jean. Canta, moçada. Vamos terminar com a nossa música de volta pra galera conhecer? Simbora então. Hoje eu parei um pouco pra lembrar de nós e veio a impressão de ouvir a sua voz falando coisas que eu queria ouvir. Mas nada que eu faça me faz esquecer daqueles momentos que eu vivi com você, nas noites de prazer. Um copo de uísque forte sobre a mesa, me fazendo lembrar com tanta tristeza de não ter você. Se estou sofrendo, a culpa é toda sua. Se estou vivendo nos bares da rua, eu já bebi demais e essa solidão que não me deixa em paz. Se estou bebendo, a culpa não é você. De amor morrendo, tentando esquecer. Eu já sofri demais e essa solidão que não me deixa em paz. E não me deixa em paz. Um copo de uísque forte sobre a mesa, me fazendo lembrar com tanta tristeza e não ter você. Se estou sofrendo, a culpa é toda sua. Se estou vivendo nos bares da rua, eu já bebi demais e essa solidão e não me deixa em paz. Se estou bebendo, a culpa não é você. De amor morrendo, tentando esquecer. Eu já sofri demais e essa solidão e não me deixa em paz. E não me deixa